Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Sim, é possível produzir sem poluir. É possível produzir sem agredir a natureza. É possível e é desejável produzir e produzir muito com o uso de recursos biológicos e renováveis em processos industriais para gerar atividade econômica circular e benefício social e ambiental coletivo. Justamente por isso foi criada aqui no Congresso uma frente parlamentar completamente diferente das demais, que leva no próprio nome a preocupação da produção industrial sustentável. O nome dela é Frente Parlamentar Mista pela Inovação na Bioeconomia. E é com o presidente dessa frente, deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, que nós vamos conversar agora. Antes de mais nada, deputado, essa frente, de certa forma, vai na onda, né, da pegada ambiental que as grandes economias do mundo tentam implementar. Como é que foi a aceitação dessa tese numa casa que tem uma divisão muito forte em relação a essa questão? Foi muito boa, na verdade, justamente porque ela não tem uma pegada ambiental, sentimentalista, ideológica. Muito pelo contrário, a gente pensa o seguinte: o homem, né, o ser humano, tem que conviver com a natureza. Se pensar o seguinte, se o homem devastar a natureza, a Terra se reproduz, se refaz em alguns milhares de anos, que para a Terra é muito pouco. Então a gente tem que pensar na natureza como algo para a gente, principalmente para o ser humano, né? E essa frente, ela tem justamente esse objetivo, de fazer com que a gente aproveite os nossos recursos naturais para produzir riqueza para o ser humano. Isso gerando emprego, gerando trabalho, desenvolvimento econômico. Por isso que o nome da frente é Frente Parlamentar, né? A frente, de forma resumida, né, da inovação na bioeconomia. Então a economia está ali no nome bem forte, justamente porque a gente quer juntar o nosso potencial da nossa biodiversidade, que o Brasil é riquíssimo, para produzir desenvolvimento econômico. Pois é, os que se colocam contra esse tipo de iniciativa normalmente alegam: mas espera isso, sai caro. Mas a gente percebe que, por exemplo, do ponto de vista da exportação, já há vários países que não aceitam de forma alguma uma produção que não contemple o cuidado com a natureza. Sim. Não, e, na verdade, sai caro é um pensamento, talvez, que fizesse sentido há alguns anos, algumas décadas. Mas hoje, se você pensar o seguinte: o Brasil, ele é o maior produtor agrícola do mundo, né? E a gente tem resíduos da produção agrícola que são utilizados, que podem ser utilizados para a produção de energia, por exemplo, do biogás, né? Então a gente não aproveita isso. Então, na verdade, a gente está pegando o que seria um passivo no país, que é todo o rejeito, seja, eu falei da agricultura, mas vale também até para o nosso rejeito urbano, né, de lixo, parte orgânica. Você poderia, ou não só orgânica, mas também até mesmo outras produções, que aí foge um pouco da bioeconomia, mas pegar tudo que é rejeito nosso e você fazer disso alguma coisa valiosa, que é a energia, que é tão cara no Brasil. Então a gente está transformando o que seria um passivo hoje, lixões, né? Toda produção agrícola que a gente tem que queimar a palha ou colocar aquele rejeito em algum lugar, você vai fazer disso alguma coisa que gera valor. Então, falar que isso é caro, na verdade, talvez alguns anos atrás, algumas décadas atrás, e que a tecnologia ainda não estava tão avançada, fizesse algum sentido. Mas hoje, isso já não faz mais sentido. Pelo contrário, o potencial de desenvolvimento econômico que isso pode gerar, segundo cálculos da BBI, que é nossa parceira nessa iniciativa, né, são 120 biorefinarias que a gente pode construir nos próximos 20 anos, são mais de 200 mil empregos que a gente pode gerar. A gente está falando aí de um potencial de crescimento do PIB de cerca de 400 bilhões de dólares, né? É muita coisa que a gente pode fazer aproveitando desse potencial. Sem falar, a gente está falando de energia, mas a bioeconomia, ela envolve também alimentação, ela envolve cosméticos, né? Não é só a energia talvez seja sim. E você pensa só, o Brasil hoje produz cacau. E a gente pega o cacau, vende lá para fora, e eles produzem chocolate. Por que a gente não pega essa tecnologia,
para a gente conseguir produzir chocolate da melhor qualidade, café, a mesma coisa, e várias outras coisas. Então, a bioeconomia, ela não compete com a agricultura, muito pelo contrário. Ela é a segunda fase do processo, né? A gente, ao invés de usar somente aquilo que a gente produz in natura, a gente transforma isso, e é um projeto que tem muita inovação também, porque a gente precisa encontrar cada vez mais formas de aproveitar essa biodiversidade. E aí entra a criatividade, né? E o brasileiro é muito bom nisso também, né? Então, exatamente. Não só na parte da bioeconomia, mas o diretor do nosso programa, o Wagner, que está nos acompanhando, tem um projeto ótimo no reaproveitamento, por exemplo, do material descartado de computadores. Né? Dá para você fazer, sei lá, uma bandeja, dá para fazer uma luminária, dá para fazer um monte de coisa, né? Disso daí. Exatamente. De alguma forma se insere tudo, claro, porque o planeta é o mesmo, né? E os processos são muito parecidos. Uma coisa que você falou no início, né, da questão de oposição ao projeto, mas segundo alguém me falou, isso inclusive eu soube ontem, essa é a segunda maior frente aqui da Câmara. Olha só que bacana. Para a FPA. Então, em número de assinaturas, né, de pessoas que aderiram ou que pelo menos assinaram à frente. Porque, na verdade, não tem oposição, né? Você pensa o seguinte, você está gerando emprego, gerando renda, gerando riqueza de forma sustentável. O problema é quando você tenta usar o meio ambiente como argumento para você não gerar desenvolvimento. E isso que gera oposição de quem acredita que o desenvolvimento é importante. E quando você pensa só em gerar desenvolvimento sem se preocupar com o meio ambiente, isso gera preocupação de quem se preocupa com o meio ambiente. Quando você bota os dois juntos, ou seja, estou gerando riqueza e ao mesmo tempo estou garantindo a preservação ambiental, e mais do que a preservação ambiental, é aproveitar dos recursos para gerar riqueza, né? Então isso é muito bom, não tem como ser contra isso. Deputado, existe algum projeto piloto, vamos dizer assim, ou experiências positivas que já dê para mostrar, até para motivar muito mais pessoas a se engajarem em projetos como esse? Já, na verdade, o Brasil ele é um dos países que é bem desenvolvido nisso, não é a liderança, mas eu tive recentemente na Alemanha, né, até foi uma comitiva aqui do Congresso, convidado pelo governo alemão, e a gente visitou algumas empresas e algumas associações ligadas a esse setor. Então, já tem projetos, já acontece isso, por exemplo, lá na própria Alemanha, eles pegam os resíduos, né, lixo, separam, tem uma parte que vai para produção de queima, né, de material plástico e tudo mais, que ali dentro você tem substâncias ligadas ao petróleo, e aquilo ali gera energia de forma automática, e a parte de orgânico, eles separam e colocam como se fosse uma compostagem, que aquilo ali vai criando justamente o biogás. E esse biogás ele é utilizado também para produção de energia, né? Seja para produção de energia, muitas vezes da própria empresa, do próprio ambiente, ou até mesmo para vender e colocar isso na rede. E a gente pode fazer isso aqui no Brasil também, já é feito também no Brasil, mas a gente pode enriquecer. O Brasil, a gente no lançamento da frente, foi muito bom porque a gente reuniu o executivo, o poder executivo, onde tinham lá quase todos os ministérios ligados. O ministro do Meio Ambiente estava, a gente tinha o Ministério de Minas e Energia, a gente tinha o Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente tinha o Ministério de Economia, né? Então é um setor também que envolve, é multidisciplinar, né? E ali você enxerga já que no Executivo, Embrapa tem iniciativas, né? Tem o Senai, o Sebrae, tem várias iniciativas. O que estava faltando é justamente o Parlamento ingressar nessa agenda. E a gente tem um potencial para fazer uma agenda muito bacana para que esse setor se desenvolva. A gente observa, deputado, que nesses processos de aproveitamento do lixo, por exemplo, tudo o que tem algum tipo de valor termina contribuindo. A gente observa, por exemplo, que a gente não vê mais, por exemplo, latinha na rua. As pessoas já catam todas porque tem todo um processo de reaproveitamento das latinhas. Ainda tem muito plástico e tal, mas já se reaproveita plástico, papelão, etc, etc, etc. O segredo não está por aí, se conseguir dar valor ao lixo? Perfeito, isso aí. Eu sou do partido que acredita que o mercado tem que atuar, do livre mercado, da livre iniciativa. Então a gente acredita que, por exemplo, na mesma frente da bioeconomia, eu não acredito que a gente vai fazer isso por solidariedade apenas. Eu acredito porque a gente vai conseguir tirar valor justamente desse potencial. Se aproveitar. Exatamente. E não criar um obstáculo. Isso. E esse é o nosso objetivo aqui. Não é fazer subsídio, não é fazer nada que a gente crie um falso valor
para a bioeconomia, longe disso. Pelo contrário, é a gente tirar as amarras, tirar os entraves que hoje, seja a nossa legislação, a nossa burocracia, geram para que esse setor se desenvolva, para que ele se desenvolva de forma natural, né? Para que a produção de energia, por exemplo, vinda da bioeconomia, seja tão rentável e tão autossuficiente quanto é a do petróleo, a eólica, a solar, a hidrelétrica e todas as outras. Então, assim, nosso objetivo é justamente esse, fazer com que isso tenha valor e que gere valor, gerando valor, gera emprego, gera renda e gera, inclusive, preços mais baratos para o consumidor, né? Porque se você tem várias fontes diferentes de energia, o preço para o consumidor final, seja ele industrial, seja nós, né, como consumidores residenciais, vai ser muito mais barato. Agora, estamos numa casa de lei, só para concluir. Que tipo de legislação está faltando para a gente deslanchar um processo desse? Tem o Pacto de Nagoya, por exemplo, que a gente tem que internalizar isso. Isso é um tema bem complexo, mas que é fundamental. E tem toda a legislação que está ligada indiretamente a todo o setor econômico, né? Desde a burocracia, reforma tributária, tudo que está criando entraves para todo o setor econômico, né? Também gera entrave para a bioeconomia. Agora, um outro ponto que também é muito importante é a parte de ciência, de inovação. Como essa é uma indústria que depende da inovação, depende da ciência, o Brasil é muito difícil inovar. A gente tem muitos entraves. Coisas simples, como, por exemplo, se você quer importar algum material para fazer pesquisa aqui no Brasil, fica parado na alfândega e lá... Por causa da burocracia. Aquilo ali perde a validade e a gente não consegue produzir. Então, até nesse aspecto, você vê, parece simples, né? E claro que isso é uma agenda que também impacta outros setores, mas para esse setor ainda é mais importante ainda, né? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente está produzindo ainda, eu acho que talvez até valha a pena um outro programa para a gente trazer toda a agenda que a gente está produzindo. A frente foi lançada agora, recentemente, então a gente agora vai começar a se debruçar para desenvolver tudo aquilo que a gente precisa fazer para que... Sem falar na necessidade de verbas para pesquisa. Deputado, infelizmente, nosso tempo está esgotado. Como o senhor mesmo disse, dá para a gente fazer outro programa. Só para essa agenda. E já está convidado. Tendo novidades no andamento dos trabalhos da frente, está convidado com certeza para dar um pulo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.